Nessa noite nós vamos estar falando um pouquinho mais da palavra e vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 16, amém? Mateus, capítulo 16, a palavra do Senhor vai dizer sobre os fariseus e seduceus, amém? Vamos lá, a palavra do Senhor diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. No versículo 5 vai dizer: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse-lhes: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós vamos ver Jesus e seus discípulos logo após atravessarem o rio, o mar, né? E Jesus ter feito a multiplicação dos pães, nos versículos anteriores, nós vamos estar vendo aqui também, ele vai estar orientando os discípulos. Por quê? Muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos do que Deus ele tem feito na nossa vida. E assim foi os discípulos. Eles tinham acabado de sair de 2 milagres no capítulo de Mateus. Vamos lá. Capítulo 14, Jesus ele multiplica a primeira multiplicação de pães, aonde ele alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, uma passagem muito conhecida. Porém, quando eles continuaram a viagem, mais para frente Jesus multiplica mais uma vez. Para quê? Para que eles mostrassem que o milagre de Jesus não era só quando ele precisava ali, mas quando Jesus quisesse ele fazia, e ele fez de novo. Com 7 pães ele alimentou 4.000 homens, fora crianças e mulheres. E passando isso, os discípulos eles começaram a ficar focados na doutrina, nas coisas dos saduceus, coisas do homem. E assim somos nós hoje. Muitas das vezes a gente esquece tudo que Deus faz ou Ele vai fazer. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa murmuração é maior. E hoje nós vamos entender que quando Ele vai dizer que não vou deixar sinal nenhum para vocês, por que Ele deixou isso? Por que Ele falou isso? Ele citou o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele tinha uma missão de ser um missionário para ir para Nínive, para pregar a palavra. Só que o povo de Nínive já estava corrompido, era um povo adúltero, um povo cheio de pecado. Então o que acontece? Quando Deus chama Jonas para ir para essa cidade, ele não quer ir porque ele tem medo de morrer naquela cidade. Mas o sinal que ele deixa é esse, como ele falou com Jonas. E vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 3. Vamos ver o que Jonas diz. Capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Irmãos, nós temos que entender que a Bíblia é um livro de um manual para nossas vidas. Nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer, nós temos que buscar referências.
E as palavras da Bíblia, muitas das vezes a gente não vê no nosso entendimento na hora, então a gente tem que buscar. Então eu fui buscar o que é subvertida. E a palavra subvertida, ela significa afundada, arruinada, corrompida e destruída. O que nós entendemos quando Jesus ele vai dizer no livro de Mateus? Que aquele povo, os saduceus e os fariseus, os sinais que eles queriam eram coisas para poder tentar o Senhor, para mostrar que ele não era Deus, que ele não era o Senhor, que ele não era o Messias. E quando ele diz que ele vai deixar os sinais de Jonas, é o quê? É como se fosse a destruição. Porque através da destruição o povo saberia que ele é quem ele é, ou quem ele diz que é também. Se nós voltarmos à história, no livro de Êxodo, quando o povo vai sair do Egito, Deus ele leva umas pragas para o Egito. Mas com que intuito? Era só para libertar o povo? Não. Muitas das vezes, se a gente for analisar a história, o Egito era a cidade mais poderosa que existia. Era um dos reinos que eram inabaláveis. Por isso que Deus mandou essas pragas para lá. Para ele mostrar que ele era maior do que qualquer cidade. Não era o Egito que ia segurar as mãos de Deus, que ia segurar a ira do Senhor. Não era o Egito. E muitas das vezes a gente fica tão limitado, achando que tudo é limitação. A palavra do Senhor vai dizer que Jonas, ele percorreu a cidade, ele pregou o Evangelho, e aquela cidade ela não foi destruída. Mas por que ela não foi destruída? Porque o povo entendeu o que ele pregava. Já os discípulos aqui, eles esqueceram de tudo que Deus fez, de que Cristo tinha realizado do lado deles, e estavam presos na doutrina dos fariseus. Porque muitas das vezes a gente se deixa levar pelas amizades, pela companhia, e muitas das vezes a gente vai se desviando sem que a gente perceba. A gente teve uma pregação aqui na terça-feira com o nosso diácono Jonatas Carnó, e ele falou algo muito interessante. Ele falou que os livros dos evangelhos, eles são praticamente as mesmas histórias com 3 pessoas diferentes. Primeiro começa com Mateus, depois vai para Marcos e depois vai para Lucas. São os 3 primeiros evangelhos. João ele já começa a sair desse contexto. Mas o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito ligados um ao outro. São pessoas que tiveram intimidade com o Senhor, tiveram convivência com Cristo, e através do ponto de vista deles, eles começam a relatar. E essa passagem, dos fariseus e saduceus, vocês também vão achar no livro de, vamos lá, Lucas, no capítulo 11, versículo 29 ao 32, vai falar sobre o fermento dos fariseus. E no livro de Marcos 8:15 vai dizer também sobre esse fermento. E o que mais me chamou a atenção foi a questão do Marcos. Vamos ver o que Marcos vai dizer no capítulo 8, versículo 15. Olha só que algo interessante, o que é o fermento dos fariseus. Muitas das vezes a gente acha que fermento é só coisas do pão, né, que a gente bota para aumentar a massa, pá. Mas aqui não, aqui ele está falando de doutrinas. Mas olha só que interessante. Marcos capítulo 8, versículo 15 vai dizer: previu-os Jesus dizendo: vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles descobriram entre si que não temos pão. Jesus percebendo, lhes perguntou: por que discorrer de pão? Muitas das vezes eles acharam que era por causa do pão. Ah, não tem o fermento ali, é por causa do pão. Não. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o fermento dos saduceus. Vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas ele vai te falar o que é o fermento. Lucas 12. Amém. Aleluia. Lucas
capítulo 12, vamos lá, versículo 1. Isso aí. Posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer: antes de tudo, os seus discípulos acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, o fermento que Jesus está dizendo não é só questão de doutrina ou questão do que você faz ou deixa de fazer. É principalmente a hipocrisia. O que é hipocrisia, Bruno? Se nós formos olhar o nosso dicionário comum, Aurélio, ele vai dizer que hipocrisia é falsidade, que hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra, é agir de forma diferente do que você prega. E aqui nós temos algumas referências sobre uma palavra muito parecida com isso. Vamos lá. Uma palavra muito parecida é bom mocismo. O que é bom mocismo? O dicionário vai dizer que é uma falsa intenção de quem comete, cultua ou expressa uma boa imagem, quando na verdade só pensa em autopromoção e na verdade não faz nada. É como se eu pregasse para vocês que nós temos que se arrepender dos nossos pecados, mas eu mesmo não me arrepender dos meus pecados. Eu estou sendo hipócrita. Eu estou passando algo para vocês que eu não vivo. Eu estou querendo que vocês façam aquilo que eu não faço. Por isso, muitas das vezes, nós temos que querer que os outros façam, não o que a gente faz, mas o que eles acham que é melhor para eles. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que examinar nós mesmos. No livro de Coríntios, quando nós vamos participar do corpo e sangue de Cristo, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu não posso dizer para vocês que vocês têm que fazer assim, 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 assim. Eu posso orientar, eu posso dar uma dica. Agora vocês seguem se vocês quiserem. E muitas das vezes eu também não posso te dar um conselho bom se eu estou no erro. Vocês vão olhar para mim e vão falar assim: mas você falou para mim não fazer, mas você está fazendo? O ditado no mundo ele diz isso, né? Faz o que eu falo, não faço o que eu faço. Então é praticamente um hipócrita. A pessoa que pensa dessa maneira, que age dessa maneira, está agindo com hipocrisia. E nós temos que entender que no Evangelho nós temos que ser o mais transparentes possíveis. Por quê? Porque nós não estamos representando o homem, nós estamos representando o próprio Deus. Por isso que ele diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E quando nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer o que Cristo faz. E se nós formos analisar a história bíblica, o que Cristo fez? Ele veio salvar o mundo do pecado, foi morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e deixou para a gente um legado. Qual o legado? De fazermos discípulos e pregar a palavra dele. Para quê? Para que as pessoas também possam receber aquilo que nós recebemos. A Bíblia vai dizer que tudo que nós ganhamos, nós temos que dar de graça. Recebeis de graça você dá. O que você recebeu de graça? O fôlego de vida foi de graça. Você não pagou pelo seu fôlego de vida. A palavra de Deus, ela veio até você de graça. Você não precisou pagar para que alguém pregasse para você. Então eu não preciso cobrar para mim poder pregar, propagar o Evangelho. Eu vou fazer isso de graça. Cristo me amou de graça. Então de graça eu vou amar o meu próximo. Eu não preciso ter interesses. Eu não preciso agir como se eu quisesse ganhar alguma coisa em troca. Pelo contrário, eu tenho que fazer sem querer nada em troca. Porque quem vai nos recompensar é o próprio Deus. E muitas das vezes a gente deixa a desejar. A gente deixa as coisas fluírem da maneira que não é para fluir. Nós temos que ter mais cautelas. Nós temos que entender que o Cristo que nós servimos, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Vai dizer sobre isso. Então nós temos que entender que o que eu prego, o que a pastora prega, o que os irmãos pregam, é a palavra de Deus. Eu não posso pôr nenhum ponto e nem tirar um ponto. Eu tenho que pregar isso que Deus ele determinou. Ele exigiu que nós não tirássemos nada, mas só falássemos a verdade. Vamos lá. Tem uma frase que eu ouvi o pastor
Cláudio Duarte, ele é um cara que brinca muito, mas a gente entende que a palavra dele é edificante. E numa das pregações dele, ele falou que nós temos duas opções. Ou nós somos águias, ou nós somos patos. E algo me chama a atenção, que quando nós estamos sozinhos, como nós estamos no vale, como vai dizer no livro de Salmos, né? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, quando a gente chega nesse vale, a gente se sente tão sozinho que nós vamos buscar um refúgio. Nós vamos buscar uma fortaleza. Em quem? Em Deus. Porque Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Só que quando nós estamos com muitas pessoas do nosso lado, nós nos esquecemos da principal. Nós não deixamos que Deus fale conosco. Nós queremos fazer as coisas conforme a gente acha que é melhor. E muitas das vezes a gente quebra a cara. O que um pato faz e o que uma águia faz, Bruno? Se nós formos analisar a ciência, a biologia dos dois, os patos eles vivem em bando. E eles não fazem nada a não ser gritarem. Você não vê um pato fazendo uma coisa boa. Você vê ele gritando. Você vê ele lá no meio do rio, lá cheio de companheiros. E é uma gritaria que misericórdia. Você não entende o que ele fala. Assim como a gente também não entende a águia. Só que a águia, ela tem uma coisa que nós temos que ter. Uma visão. O que é uma visão? É ter uma visão de enxergar além da parede. É a gente entender que depois daquela parede existe um oriente, existe um horizonte, existe algo muito maior. E a águia ela é assim, ela é solitária, mas ela alcança todos os objetivos dela. Por quê? Porque ela não fica dando ouvidos a quem não merece nem um pouco de tempo. Muitas das vezes a gente tem que ser assim. Nossa, você está sendo grosso, nossa, eu vou me excluir da sociedade. Não, não é isso. Mas é você entender que tem pessoas que não vão te ajudar. Tem pessoas que não querem o seu bem. E pelo contrário, ainda querem o seu mal. E você conta o seu problema para ela, muitas das vezes, ela não vai te ajudar e vai começar a zombar de você. Então nós temos que ter esse cuidado. Então nós temos que escolher. Ou eu sou pato, eu vivo no meio de uma sociedade, e quero só ficar murmurando, reclamando. Bolsonaro está aí, vamos reclamar, vamos xingar, ou eu vou ser águia. Eu vou ficar no meu canto orando e esperando com paciência no Senhor. Vai depender de mim. Não vai depender de você, não vai depender da minha pastora. É uma postura que nós temos que tomar. E muitas das vezes é difícil você se sentir sozinho, mas é nesse momento que você se abraça com o Espírito Santo e ele completa todos os espaços vazios do teu coração. É só ele que tem esse poder. É só ele que tem essa capacidade de preencher aquilo que o homem não preenche. Ontem eu estava ouvindo uma pregação falando exatamente sobre isso. Que muitas das vezes a gente quer que alguém preencha um espaço dentro de nós, sendo que esse espaço só quem preenche é o Espírito Santo. E a gente não entende isso na hora. Então que nós possamos estar entendendo. Outra dica que eu quero deixar para vocês também nessa noite, baseando na palavra do Senhor, é sobre as redes sociais. Muitas das vezes a gente recebe uma mensagem, a gente não procura saber se é verdade ou se é falsidade, se é falso, é um fake news, e começa a propagar. E começa a colocar, e daqui a pouco você vê que essa mensagem era falsa. Aí você fica com a consciência pesada, meu Deus, acabei fazendo uma coisa que não aconteceu, agora eu tenho que mandar mensagem para todo mundo para me refazer. A Bíblia nos orienta sobre isso, vocês sabiam disso? Vamos abrir nossa Bíblia para a gente ver onde que diz? Livro de Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia. Versículo 1. Não espalharás notícias falsas e nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Muitas das vezes a gente passa por mensagens na Bíblia que a gente nem guarda, que a gente passa despercebido. E essa era uma das que me passava despercebido. Que a própria Bíblia nos orienta para que a gente não venha propagar falsas mentiras, falsas mensagens. Então, quando a gente receber uma mensagem no WhatsApp, que a gente possa primeiro buscar informações, saber se é realmente verdade, se não é, para que a gente possa também seguir o que a Bíblia nos orienta, para que nós não sejamos maus testemunhos. Porque senão eu dou a mão no ímpio, o ímpio fala uma mentira, fake news, eu propaguei aquilo e eu acabo me tornando uma testemunha daquilo.
Então, para não acontecer, que nós possamos estar vigilantes nesse ponto. E ele deixa muito bem claro, não espalharás falsas mentiras. E muitas das vezes a gente faz sem perceber, porque a gente pega uma mensagem e já começa a compartilhar. E quando a gente vê, essa mensagem já foi alcançada em vários outros lugares e não tem como a gente retornar. Então que a gente possa estar ligado nesse ponto. Amém? E voltando aqui nos discípulos, logo após quando eles entenderam que Jesus ele falava da doutrina, aí sim, eles começaram a querer fazer aquilo que Cristo estava orientando, que era deixar as coisas do passado e começar a viver uma nova história. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas já se passaram e tudo novo já se fez. Então, se tudo já se fez novo, para que eu vou querer voltar lá atrás para viver o passado novamente? O nosso passado nós não esquecemos, tá? Ele serve de exemplo para que hoje nós não possamos errar como a gente errava antigamente. As pessoas dizem que quem vive de passado é museu. Mas muitas das vezes o nosso passado, ele nos previne de cairmos mais uma vez no erro no futuro. Então que nós possamos estar ligados nisso também. Amém? Que Deus possa estar falando no coração de cada um de vocês, que a ministração do Senhor possa continuar da maneira dele, que o Espírito Santo possa direcionar essa palavra para aqueles que precisam, que necessitam, e da maneira que ele quer que vocês entendam. Que muitas das vezes eu falo de um jeito que alguns irmãos podem não entender, mas é o Espírito Santo que vai dando o discernimento, vai abrindo a mente e ele vai esclarecendo. Tá bom, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Já vou estar aqui passando para a pastora novamente.